Assina aqui, pai. O homem de 84 anos olhou para o papel, mãos tremendo, lágrimas caindo. Assina logo. Eu não tenho o dia todo. Era a procuração. Passando tudo para o filho. Casa, carro, conta no banco, tudo. O velho pegou a caneta, assinou. E o filho sorriu. Aquele sorriso frio, vitorioso, cruel. Pronto, agora você fica aqui e eu cuido do que é meu. O que é seu, filho? Isso tudo eu construí pra... O filho se levantou, pegou o papel, virou as costas. Você abandonou eu a vida toda, pai. Agora é minha vez. E saiu, deixando o velho sozinho, num quarto de asilo que cheirava a desinfetante e a solidão. Mas o que o filho não sabia é que o pai tinha escrito algo 3 meses antes, uma carta. E essa carta ia mudar tudo. O nome dele era Marcelo, 36 anos, filho único, cresceu com tudo. Casa grande, colégio caro, carro aos 18, mesada gorda, mas cresceu sozinho, porque o pai, seu Walter, trabalhava. Muito, demais. Saía às 5 da manhã, voltava às 10 da noite, todo dia, durante 30 anos. Construiu uma empresa de transporte, do zero. 5 caminhões viraram 50, 50 viraram 200. Dinheiro entrou, muito dinheiro, mas tempo. Tempo não tinha. Aniversário do Marcelo, pai chegava tarde. Presente caro, mas sem abraço. Formatura, pai estava viajando a trabalho. Jogo de futebol na escola, pai no escritório. Marcelo cresceu vendo o pai 5 minutos por dia. E odiando cada um desses minutos, porque para ele o pai escolheu o trabalho e rejeitou ele, e piorou quando a mãe foi embora. Marcelo tinha 8 anos. Ela traiu seu Walter, com sócio dele. Foram embora juntos, pro exterior, nunca mais ligou, nunca mais escreveu. Seu Walter ficou destruído, mas não parou de trabalhar. Trabalhou mais, porque era a única coisa que ele sabia fazer para não pensar. E Marcelo cresceu com raiva, raiva da mãe que sumiu, raiva do pai que ficou, mas nunca estava lá. Aos 36 anos, Marcelo era um homem amargo, arrogante, egoísta, não trabalhava. Vivia da mesada que o pai dava, 10 mil reais por mês, que ele gastava em balada, bebida, mulheres, e reclamava que era pouco. Quando seu Walter teve o derrame, Marcelo viu a oportunidade. O velho tá velho demais, não serve mais para nada, foi visitar o pai no hospital. Uma vez, ficou 10 minutos, não perguntou como ele estava, só perguntou do testamento. Pai, o senhor já deixou tudo resolvido, caso aconteça alguma coisa? Seu Walter olhou para o filho, com tristeza. Tá tudo resolvido, filho. Marcelo sorriu e foi embora. 2 semanas depois, os médicos deram alta. Mas seu Walter não conseguia mais morar sozinho. Lado esquerdo paralisado, fala arrastada, precisava de cuidados. Marcelo poderia ter levado o pai para casa dele. Tinha espaço, tinha dinheiro, mas não quis. Contratou um asilo, o mais barato que encontrou, R$ 1.200 por mês. E quando o pai reclamou, Marcelo explodiu. O senhor quer o quê, pai? Que eu largue minha vida para cuidar do senhor? Igual o senhor largou a sua vida para cuidar de mim. Ah, não, pera. O senhor não fez isso. Seu Walter abaixou a cabeça. Filho, eu trabalhei para te dar tudo. Tudo menos o senhor. Marcelo foi embora. E não voltou por 3 meses. Até que o advogado ligou. Marcelo, aqui é doutor Fernando, advogado do seu pai. E aí? Preciso que você venha no escritório. Urgente. Marcelo foi, achando que era boa notícia. Que o pai tinha morrido, que a herança tinha liberado. Entrou no escritório. Dr. Fernando estava sério. Seu pai me pediu para entregar isso para você. Entregou um envelope, lacrado. Marcelo abriu. Dentro, uma carta, escrita à mão, letra trêmula. Começou a ler. Marcelo, se você está lendo isso, é porque eu pedi para o Dr. Fernando te entregar. Eu tenho câncer. 6 meses de vida. Talvez menos. Sei que você não se importa, e eu entendo. Eu mereço, eu fui um pai ausente, eu trabalhei demais, eu não te dei atenção, mas eu te amei sempre, mesmo quando você não via.
Quando você estava dormindo, eu entrava no seu quarto. Ficava te olhando, pensava, esse menino merece tudo de bom. Escrevi cartas para você, todo aniversário, 30 cartas. Nunca te dei, porque eu não sabia como falar o que sentia. Mas agora acabou o tempo. Então eu vou te dar uma chance de ser o homem que eu sempre sonhei que você fosse. Minha herança, 2 milhões de reais. Casa, empresa, tudo. É seu, mas só se você provar em 3 meses que consegue ser uma pessoa boa. Lista de tarefas, todas serão monitoradas por Dr. Fernando e pelo juiz responsável. Cuidar de 5 idosos carentes, visitas semanais, ajuda real. Alimentar 30 pessoas em situação de rua. Você mesmo, na mão. Ler histórias para 20 crianças em orfanatos. Mínimo 2 horas por semana. Ajudar 3 mulheres vítimas de violência, doações, apoio, escuta, cuidar de mim, visitas, conversas, presença, se em 3 meses você conseguir fazer isso de verdade. Tudo é seu. Se não conseguir, ou se for falso, tudo vai para o Lar Esperança, orfanato onde eu cresci, porque eu sei o que é não ter ninguém. Marcelo, e se você não aprender a ser gente, que pelo menos crianças sem ninguém tenham uma chance. Você tem 90 dias. Pai. Marcelo terminou de ler, amassou a carta, jogou na mesa. Isso é ridículo. Dr. Fernando ajustou os óculos. Está registrado em cartório, validado pelo juiz. Se você não cumprir, perde tudo. Marcelo riu. Um riso nervoso. Então eu cumpro. Fácil. O advogado olhou para ele. Marcelo, seu pai pediu para eu te dizer uma coisa. Ele disse, eu vou saber se é verdade, porque mesmo daqui eu vou estar te observando. Marcelo saiu do escritório. 3 meses. 90 dias. Ele conseguia fingir por 90 dias. Ia ser moleza. Nos primeiros dias, Marcelo tentou do jeito dele. Comprou marmitas, mandou entregar para os sem-teto. Pagou alguém para tirar foto dele, entregando. Foi num asilo. Ficou 15 minutos, tirou selfie com os velhinhos, postou no Instagram, fazendo o bem e Gils gratidão. Foi num orfanato, leu meia página de um livro, olhando para o celular. Saiu antes de terminar, enviou tudo para o Dr. Fernando. Pronto, tô cumprindo. Uma semana depois, Dr. Fernando ligou. Marcelo, o juiz recusou. O quê? As provas que você mandou são falsas. Performáticas. Você não fez nada de coração. Você fez para a câmera. Marcelo socou a mesa. Eu fiz o que ele pediu. Não, você fingiu. E o juiz sabe a diferença. Você tem 11 semanas. Faça de verdade. Ou perca tudo. Marcelo desligou, furioso, mas precisava daquele dinheiro. Então ia ter que tentar mais. Nas semanas seguintes, Marcelo começou de novo. Dessa vez, sem câmera, sem foto. Foi na rua. Levou comida para um mendigo. Mas quando o homem pediu para ele sentar e conversar, Marcelo revirou os olhos. Não tenho tempo, velho. Jogou o prato. Foi embora. Foi num abrigo de mulheres. Fez doação em dinheiro. Mas quando uma delas tentou agradecer e contar a história, ele interrompeu. Olha, eu não quero saber da sua vida. Eu vim, doei, pronto. Foi num lar de crianças. Levou brinquedos. Mas quando as crianças pediram para ele brincar junto, ele disse, eu não sou palhaço não, vocês se virem. E toda semana, Dr. Fernando ligava, insincero, negado, frio, negado, sem empatia, negado. Marcelo estava desesperado, faltavam 4 semanas. Até que um dia, ele foi obrigado a ir num orfanato, parte da lista, ler histórias. Ele chegou de mau humor. Sentou numa cadeira, pegou o livro. As crianças sentaram no chão, umas 15, entre 5 e 10 anos. Marcelo começou a ler, rápido, sem emoção, só querendo terminar logo. Foi quando um menino de 8 anos levantou a mão. Tio, posso perguntar uma coisa? Marcelo parou, impaciente. O quê? Seu pai te visita? Marcelo travou. O menino continuou. É que meu pai foi embora quando eu tinha 4 anos. Nunca mais vi. E eu fico pensando, se ele lembra de mim. Marcelo olhou para o menino, para o rosto pequeno, para os olhos esperando resposta.
e pela primeira vez em 30 anos, Marcelo sentiu algo quebrar dentro dele. Não, meu pai. Meu pai não me visita. Por quê? Porque... A voz de Marcelo saiu rouca. Porque eu não deixo. Porque não deixa. Marcelo fechou os olhos. Porque eu tenho raiva dele. Do que ele fez, do que ele não fez. O menino pensou. Mas... ele ainda está vivo? Marcelo acenou que sim. Então você tem sorte. Marcelo abriu os olhos. Sorte? É. Meu pai foi embora e eu nunca mais vi. Mas você ainda pode ver o seu. E falar com ele. E dizer que você está com raiva. O menino sorriu. Eu queria poder fazer isso. Marcelo ficou em silêncio. Passou a tarde inteira com aquelas crianças. Leu 3 livros. Brincou de pega-pega. Ouviu histórias. Conversou. E quando foi embora pela primeira vez, chorou. Chorou de verdade. No dia seguinte, Marcelo foi visitar o pai. Primeira vez em 4 meses. Entrou no quarto do asilo. Seu Walter estava na cadeira de rodas, olhando pela janela. Oi, pai! Seu Walter virou. Devagar, os olhos encheram Marcelo. Você veio. Marcelo sentou na cama. Vim. Silêncio. E então Marcelo disse: eu conheci um menino ontem. Ele tem 8 anos, igual eu tinha quando a mãe foi embora. Seu Walter escutava. Ele me perguntou se meu pai me visitava, e eu disse que não, porque eu não deixava. Pausa. E ele disse que eu tinha sorte, porque o pai dele foi embora e nunca mais voltou. E eu ainda posso falar com o Senhor. Marcelo limpou a lágrima. Eu passei a vida inteira com raiva, pai, do Senhor, da mãe, de todo mundo. Eu sei, filho, mas eu acho. Eu acho que eu tô com raiva da pessoa errada. Seu Walter estendeu a mão. A que funcionava. Marcelo segurou. Pai, desculpa. Por tudo. Seu Walter chorou. Eu que peço desculpa, filho. Eu trabalhei demais. Eu não te dei atenção. Eu não sabia como ser pai e empresário ao mesmo tempo. Eu escolhi errado. Marcelo balançou a cabeça. O Senhor escolheu me dar uma vida que o Senhor nunca teve. Ficaram ali, mão na mão, chorando. Foi o primeiro abraço de verdade em 28 anos. Mas era tarde, porque no dia seguinte Marcelo voltou a ser quem sempre foi. Brigou com a atendente de farmácia, xingou faxineira do prédio, cortou trânsito e ainda buzinou. A mudança durou 1 dia e os 90 dias acabaram. Dr. Fernando chamou Marcelo no escritório. O juiz analisou todas as evidências. E, negado, a herança vai pro lar Esperança. Marcelo explodiu. Eu tentei, eu fui nas visitas, eu li pros meninos, eu até chorei. Dr. Fernando suspirou. Marcelo, você teve um dia bom. Em 90, isso não é mudança, é acidente. Marcelo socou a mesa. Meu pai não tinha direito de fazer isso comigo. Seu pai tinha todo o direito. E agora acabou. Marcelo saiu, furioso, direto pro asilo. Entrou no quarto do pai. Bateu a porta. O Senhor me tirou tudo. Seu Walter estava deitado, mais fraco, mais pálido. Eu não tirei nada, filho. Você que nunca teve. Como assim eu nunca tive? Eu tinha tudo. Casa, carro, dinheiro. Seu Walter olhou para ele, com tristeza. Você tinha coisas, mas nunca teve bondade, nunca teve empatia, nunca teve alma, porque o Senhor nunca me deu. Seu Walter respirou fundo. Eu tentei, por 30 anos, mas você não quis ver. Ele apontou para a gaveta da mesinha de cabeceira. Abre, Marcelo abriu. Dentro um envelope grande, amarelado, velho. O que é isso? Cartas, 30 cartas. Uma para cada aniversário seu, desde que você nasceu. Marcelo pegou, abriu a primeira. Data, 16 de março de 1990. Meu filho, hoje você fez 1 ano. Você deu seus primeiros passos. Eu estava trabalhando e perdi, mas sua avó filmou. Eu assisti 10 vezes, chorando, porque eu queria ter estado lá. Marcelo abriu a segunda, a terceira, a 10ª, todas iguais. Pai pedindo desculpas, pai dizendo que amava, pai dizendo que tentava.
30 anos de culpa, 30 anos de amor não dito. Marcelo sentou no chão, segurando as cartas, chorando. Por que o senhor nunca me deu essas cartas? Porque eu tinha vergonha. Vergonha de ter falhado como pai. O senhor não falhou. Falhei sim, e você me odeia por isso. Marcelo olhou para o pai, velho, morrendo, sozinho. Eu não te odeio, pai. Eu só queria que o senhor tivesse ficado. Seu Walter estendeu a mão. Eu sempre fiquei, filho. Você que nunca viu. Marcelo segurou a mão dele e ficaram ali, em silêncio. 2 dias depois, seu Walter morreu. Marcelo estava sozinho quando recebeu a ligação. Não chorou, não gritou, só sentou e ficou olhando para as cartas. 1 semana depois, leitura oficial do testamento. Dr. Fernando leu: deixo toda a minha herança, no valor estimado de R$2 milhões, mais bens e empresa, ao Lar Esperança. Marcelo já sabia, mas doeu de novo, e então o advogado continuou. E quero que meu filho saiba uma coisa. Marcelo levantou os olhos. Eu cresci nesse orfanato, dos 3 aos 16 anos, sem pai, sem mãe, sem ninguém. Marcelo parou de respirar. Eu sei o que é ser abandonado. Por isso eu trabalhei tanto, para você nunca passar fome, nunca passar frio, nunca se sentir sozinho como eu me senti. Mas eu errei, porque te dei coisas e não me dei. E agora você vai entender como é não ter nada, como eu não tive. Talvez assim você aprenda. Silêncio na sala. Dr. Fernando fechou o documento. Marcelo saiu, atordoado. Foi para casa. A casa que não era mais dele, ia ser leiloada. Sentou no chão da sala vazia, sozinho, e finalmente entendeu. O pai não tirou tudo dele. O pai tentou dar tudo, mas ele nunca quis receber. 1 semana depois, Marcelo voltou no Lar Esperança. Não levou brinquedo caro, levou um ursinho de pelúcia, simples. Procurou o menino de 8 anos. O que tinha perguntado do pai. Trouxe isso para você. O menino pegou. Sorriu. Obrigado, tio. Marcelo se abaixou. Desculpa ter ido embora outro dia sem terminar a história. Quer que eu termine agora? O menino acenou, animado. Marcelo sentou no chão. Leu a história toda, com emoção, com paciência. E quando terminou, o menino perguntou: você vai voltar? Marcelo olhou para ele, para os olhos esperançosos. Vou, toda semana. Promete? Prometo. E cumpriu. Todo sábado, Marcelo ia no Lar Esperança. Não porque tinha que ir, não porque ganhava algo, mas porque finalmente ele entendeu. O pai passou a vida tentando ensinar, e ele passou a vida se recusando a aprender. Mas agora era tarde, e ele sabia, porque a gente sempre aprende. Só que às vezes a gente aprende quando não tem mais ninguém para dizer: eu sabia que você conseguia. Marcelo nunca recuperou a herança, nunca ficou rico, mas toda semana sentava no chão daquele orfanato e lia histórias para as crianças que não tinham ninguém, igual o pai dele foi, igual o pai dele tentou nunca deixar ele ser. E toda vez que fechava o livro, ele lembrava das 30 cartas, do amor não dito e da chance que ele teve e desperdiçou. Porque bondade não se aprende em 90 dias. Bondade se aprende a vida inteira. E quando a gente finalmente entende, às vezes já é tarde demais.